Ó, olha só, é incrível porque toda vez que surge o nome do Lulinha em noticiário policial, é sempre pelo mesmo motivo. É sempre ele suspeito de receber dinheiro de contratos com o poder público. Então, a Game Corp lá atrás recebeu injeção de dinheiro da telefonia, né, da Brasil Telecom, da Telefônica, né? Depois da Oi. E ele virou um empresário de sucesso, né? Ele era um sujeito que trabalhava lá no zoológico e virou um empresário de sucesso. Por quê? Porque as empresas concessionárias de telefonia, concessão pública, resolveram investir na sua empresa. Que coisa linda, né? Por que será? Será que é por causa do PAP? Aí sabe o que aconteceu? O PAP, lá na época da Oi, a Oi não podia ser criada, porque na licitação, lá na privatização do sistema Telebrás, que foi realizada no governo Fernando Henrique, que também tem os seus problemas, tá? Dinheiro do BNDES, bancando a compra de telefonias pelos amigos ali, pelo pessoal também que estava no entorno, né? Então esse negócio de e tal, mesma coisa, mesmo compadrio, mesmo tipo de relação promíscua. Mas enfim, tinha lá uma regra que você não podia permitir a criação de superteles. Cada região do país ficou com uma telefonia. Isso era para gerar concorrência, etc e tal. Só que aí veio a ideia, porque nem todas tiveram o mesmo, vamos dizer assim, desempenho, e aí no governo Lula surgiu a ideia de uma supertele. Precisava de um decreto presidencial. Quem fez o decreto? O Lula. Quem assinou o decreto? O Lula. O Lula garantiu a existência da Oi. E a Oi foi lá e botou dinheiro na empresa do filho. Então assim, mas eu perdi a esperança do Lulinha ser investigado. Ele está sendo citado novamente aí, agora com a Roberta fazendo também esse tipo de lobby junto ao Ministério da Saúde, inclusive tem que investigar o Padilha, eu tenho várias denúncias ainda para serem apuradas e publicadas, tá? Sobre a gestão do Padilha. Então, assim, tudo que está surgindo em relação a Roberta Lucas atuando na Anvisa, atuando no Ministério da Saúde, faz sentido, ok? Faz todo sentido. O Lula, inclusive, está virando garoto propaganda aí também dessas canetas emagrecedoras, tá? Será que tem conexão? Bom, enfim, o fato é o seguinte, toda essa turma vive de um lobby. Quando esse lobby usa agentes públicos, usa gente com acesso, aí você fica ali, cruza a linha do tráfico de influência, também da advocacia administrativa. O que você precisa fazer? A primeira coisa para poder diferenciar um lobby profissional do lobby criminoso é a aprovação da regulação do lobby no Congresso Nacional. Então eu reforço aqui o meu pedido para a oposição para que regule o lobby. Aliás, tinha que ter isso como uma das recomendações do relatório da CPMI, regular o lobby no Brasil. É preciso que a gente tenha um controle do lobby e possa separar o joio do trigo, quem trabalha certo de quem trabalha errado. Mas é impressionante, Carol Esponza, como o Lulinha sempre surge envolvido nas mesmas denúncias de intermediação de acesso, né? Garantia de acesso em função dele ser filho de painho. O Lulinha é os dois negócios, claro, você não está sabendo não, já desde a Oi, que ele veio diretamente de tratador de zoológico para ser o melhor empresário que o Brasil já tem. Sabe o que me impressiona é que, assim, a gente viu esse filme no Lula 1 e no Lula 2, né? Isso foi absolvido, não foi absolvido não, foi anulado, tudo foi anulado ali pela Lava Jato, por uma manobra para poder jogar o Lula para presidente, mas absolutamente nada mudou. E não é só em relação ao Lula, são os mesmos operadores que estavam no Mensalão, que estavam no Petrolão. Esses mesmos operadores, eles estão hoje na Petrobras, só que eles não podem mais ocupar cargos de gerência como eles ocupavam antes, então eles estão abaixo de um laranja deles mesmos, né, em cargos que passam ali no compliance da empresa. Mas nada mudou, são as mesmas pessoas. José Dirceu vai voltar, a gente já trouxe aqui a festa dele, teve a do ano passado, ainda foi maior ainda, com metade do establishment de Brasília. Agora já teve esse ano ele com aquele discurso de soberania, aquele discurso antiquado do PT para poder jogar o nós contra eles. Então, assim, é a mesma fórmula, os mesmos operadores, o mesmo esquema de corrupção, e a população não, mas tudo bem, pelo menos a gente tirou o Bolsonaro, que era machista, fascista, golpista, mas não tem problema nenhum a gente assistir o filho do presidente da República milionário, morando em Madrid, com milhões de negócios. Quando você entra na internet para ver aqueles influenciadores, né, que são pagos pelo governo, não tem problema algum, porque o Lulinha é empresário, ele não está respondendo a nenhum processo, então ele pode ir para Madrid, já abriu uma empresa lá e vai ficar por lá. Então, assim, você tem um filho do presidente da República que nem no Brasil mora e opera aqui, isso é um escárnio, é um tapa na cara de todos nós.
mas a população brasileira parece que está anestesiada, né? O famoso sapo na panela. A gente está cada dia mais ali na água quente e não está vendo que a gente está sendo esturricado. É um conluio executivo, STF e o Davi Alcolumbre, né? E Hugo Mota. São os três juntos de mãos dadas para o atraso do Brasil. Você queria ser amigo do Lulinha? Porque o Lulinha, ele tem só relações sociais. Ontem, por exemplo, a gente estava falando da Fictor e do ex-CEO da Fictor, que é o Rubini, e já surgiram, né, informações aí. Eu tenho uma informação bombástica para vocês, que eu vou soltar talvez hoje no programa e mais tarde no site, mas o fato é que o Lulinha, ele tá aí, apareceu com a Fictor, amigo do Rubini, viajando para a China junto, parece que intermediou o acesso do Rubini ao conselhão do Lula, etc e tal. Eu já falei com o Rubini, pedi lá a informação para ele, antes dele ser alvo dessa operação de ontem, de anteontem, enfim, e ele falou para mim que não, a minha relação é só social, que o Lulinha, ele nunca pagou nada pro Lulinha, que o Lulinha não era consultor de nada, da Fictor, nem nada, etc. E tal, diferente da informação que eu tenho, mas tudo bem. A gente aqui ouve sempre o outro lado. O Lulinha, inclusive me informaram, o pessoal ligado a ele, me disse que ele está muito magoado com todas essas acusações. Então eu estou preocupado até com o emocional do Lulinha, porque é bullying, né? Pelo fato dele ser filho do Lula, deve ser muito difícil ser filho de um ladrão. Mas olha só... Tem um reconhecido talento. É difícil mesmo. Mas olha só, o Lulinha está sempre sendo alvo das mesmas acusações, né? E ele sempre sai com a mesma desculpa, de que as relações que ele tem com a Roberta Luxinger, com o Rubini, são relações sociais. Eu fico me perguntando aqui, mas o cara só se envolve com um bandido, vai tomar um vinho, uma cerveja, sei lá, não tem ninguém melhorzinho não para tomar uma cerveja? Por que as relações dele são sempre com gente metida em encrenca? Mas assim, ninguém das minhas relações sociais está me pagando passagem de primeira classe, acho que eu tô precisando rever as minhas amizades. Não tem ninguém que te pague primeira classe? Ninguém, no máximo. Convido para tomar um vinho, acho que eu tô precisando morar em Brasília. Não, eu também não. A relação social tá muito limitada. Tem não, também. Ô, Enio, você tem relação com... É isso que eu ia falar, porque assim, eu acho uma amizade muito bonita, né? A pessoa pagar a primeira classe para Lisboa, pagar não sei o que em Madrid, aí a gente teve notícia que pagou também alguma coisa na Finlândia para ver, enfim, determinado fenômeno meteorológico lá na Finlândia, e também num resort tal, bonito. E assim, é sempre muito bonito a gente ver essas amizades que só um lado, né, contribui com as coisas caríssimas, primeira classe, resort, hotel de luxo e tal. E a gente tem que ficar com a versão do Lulinha, né, de que ele não retribui nada. Claro, todas essas pessoas que efetuam esses pagamentos são envolvidas nessas coisas que a CPMI está investigando e que a Polícia Federal está investigando. Mas elas todas fazem isso de uma forma completamente gratuita e e de coração aberto para uma pessoa que não consegue garantir nada em troca. É isso que a defesa do Lulinha está dizendo que acontece, e é essa a versão que ela quer emplacar para a Polícia Federal, para a CPMI do INSS. Então, Cláudio, vou repetir a Carol aqui. Se vocês tiverem uma amizade dessa aí para me passar também, eu nunca conheci a Finlândia também, se alguém puder fazer essa boa vontade. Não tenho nada a oferecer em troca, gente. Então vai ser só realmente na boa vontade. Não existe café grátis. Você não é filho de ninguém importante, não? Então, pra que eu vou ser seu amigo? Apenas um rapaz latino-americano. Eu quero acesso, né? O pessoal, Ari, o pessoal que quer acesso só faz amizade com gente importante, né? Com gente que é parente de gente importante, com filho de ministro do Supremo, né? Todo mundo... olha, é uma república realmente muito bonita, rosa, tantas amizades, né? Então você contrata o filho do ministro, a esposa do ministro, só porque, né, assim, são escritórios muito competentes na realização daquilo. Eu imagino ali aqueles manuais todos, né, que foram feitos pela Viviane para o Banco Master, infelizmente ignorados, né, pela turma aí do Banco Master, manuais de ética, de conduta de ética, não sei o quê. É cansativo, né? Mas você acredita? Eu vou te fazer uma pergunta objetiva. Eu fiz essa pergunta na enquete agora, o pessoal que está nos assistindo, participe da enquete, tá? E deixa o like, vocês estão fracos de like hoje. Você acha que a PF vai indiciar o Lulinha
a pedido da CPMI e do INSS? Pergunta objetiva para você. Lógico que não. Lógico que não é a sua resposta. Tá, óbvio. então desenvolva agora a resposta. Óbvio, porque a razão é o seguinte, inclusive eu prestei muita atenção à tua leitura sobre os termos de indiciamentos. São todos termos de indiciamentos relativos e que demandariam uma efetiva inquérito, uma efetiva busca de provas efetivas. Ou seja, entrou dinheiro na conta de tal originário desta operação. Por exemplo, eu vou dar um caso que eu pesquisei. O BNDES liberou um dinheiro da empresa tal, no dia seguinte a empresa fez uma contribuição de campanha, tá? Isto eu assisti e vi. Então, é um indiciamento. E mesmo assim não indiciaram. Ou seja, então, não vão achar nenhuma ligação direta entre o Lulinha e as operações. Não vão achar. Não vão nem buscar. Porque vai demandar uma série de inquéritos, enfim, vai ficar exclusivamente neste rol de indiciamentos. Que é o que tem sido um fato comum nesse conjunto pós-Lava Jato. Eu discordo totalmente. Humildemente, viu, Ari? Desenvolva. A gente está comendo uma goma uma balinha aqui. É uma goma de melatonina. Melatonina dá sono, não dá? Eu estou avaliando esse produto para ver se eu faço o merchan. Mas a gente tinha que ter comida à noite, mas tudo bem. Mas aí é bom porque a gente já dorme depois do programa. Realmente, o dinheiro não chegou diretamente nas contas do Lulinha porque existia uma triangulação. Isso aí está, inclusive, escrito no relatório, né? O dinheiro chegava através da Roberta. E aí a Roberta recebia do Careca. Como o dinheiro chegava efetivamente nas mãos dele, a polícia descobre isso muito fácil, gente. É só seguir o dinheiro. Descobre se quiser. Mas claro que quer, não tem como. O Lulinha, ele foi citado mais de uma vez, não tem como não considerar a presença e a participação dele. É impossível, não tem como fugir disso. Mas, Júlio, só para discutir, tem uma declaração gravada ao vivo do Marcelo Odebrecht dizendo que deu 300 milhões para o Lula. Você está olhando para onde? Tá. 300 milhões dado para o Lula. Do Marcelo Odebrecht. Tem do Joesley Batista dizendo exatamente a mesma coisa. O Lula não está aí? O Lula, pois é. A condenação dele foi anulada por uma questão, por uma tecnicalidade, obviamente uma decisão política, que considerou que o foro era inadequado. Mas nenhuma das provas foi desconsiderada, absolutamente tudo permaneceu, o que mudou foi o foro. As provas do Lula... Então, assim, a gente não pode misturar as coisas, As provas do Lula foram, todas para o inquérito do Lula, as provas do Lula foram em relação àquele apartamento do Guarujá, o sítio, enfim, sobre esta questão do dinheiro, do pagamento em dinheiro, nunca foi levantado isso. Ele foi condenado. Lula foi condenado por corrupção, é evidente, gente delatou, enfim, dinheiro foi devolvido, a gente sabe que foi uma decisão política. Eu tenho uma solução. Trazer Lula para o sistema. Essa é a verdade, o sistema escolheu Lula e o sistema está aí, protegendo o filho dele. Posso falar? Eu tenho uma solução para você.